Bom, o livro começa apresentando os protagonistas. Primeiro ele começa falando sobre o advogado Utterson, que é basicamente o que mais faz as ações na história. Começa a falar que ele era um cara carrancudo, fechado, meio pra baixo, e que as pessoas não conversavam muito com ele. Ele tinha sim amigos, mas eram mais parentes, porque ele criava uma certa confiança, alguma coisa boa de ser discutida, só com aqueles que ele vivia há muito tempo, ou seja, parentes e bem poucos amigos. A história apresenta o melhor amigo dele, que é o Richard E. Field, que na verdade é o que leva toda a trama para o que acontece realmente, senão não teria motivo de um livro ser contado desse jeito. E esse amigo sempre passeia com o Utterson domingo de manhã, e um desses passeios eles fizeram um passeio oposto e acabaram se deparando com uma casinha abandonada. Eles falam que as ruas de Londres, que é onde se passa a história, eram maravilhosas, eram luxuosas, mas aquele bairro em si era mais macabro, mais sombrio. E na hora que o Richard Field viu aquela casa, ele estranhou por causa de uma porta e perguntou pro amigo, pro Utterson, se ele realmente se lembrava de ter uma porta ali. E o Utterson falou que sim, que sempre teve, só que na mesma hora vem uma história de Field que ele mesmo viveu na cabeça e ele começa a contar ao amigo. A história basicamente tinha uma menina de uns 8 a 10 anos de idade, vindo de um sentido oposto de um moço acachapado. E Field relata que aquela rua tinha poucas luzes, sabe? E as luzes que tinham meio que falhavam, e era um ar estranho. Então, ele observou a cena, ele sabia que essas duas pessoas iam trombar, mas que não ia ser nada demais, nada sério. Na hora que eles trombaram, este moço acachapado acabou pisando em cima da menina, mas não pisando sem querer, sabe? Ele pisou lentamente pra ela gritar de dor e saiu tranquilo. Mas o Field, na hora que viu aquela cena, não deixou barato. Então ele foi, correu atrás do moço, pegou ele pelo pescoço. Mas na hora que ele olhou fixamente no olho desse moço, ele sentiu um calafrio, alguma coisa ruim percorrendo pelo corpo dele. E na hora que ele olha pro lado, ele vê que a família, o médico, todos estavam rodeando a menina e ouviu que o médico estava falando assim, não é nada grave, foi apenas um susto. Mas ele não acreditou, porque ele pisou lentamente sobre a menina e ela estava gritando de dor. Bom, mas ele se conformou, porque afinal era médico, é óbvio que ele ficou com a pulga atrás da orelha, mas era normal, entre aspas, porque o profissional de saúde estava falando. Então, ele exigiu do moço acachapado dinheiro para poder pagar as despesas de médico, de hospital. Era o mínimo que o moço podia ter feito depois de ter pisado na menina de propósito, só para ela gritar de dor. E depois que ele falou isso para os familiares, eles ficaram raivosos também. E esse moço falou que tudo bem para ele, era só ele seguir uma casa onde ele ia pegar o dinheiro. Na hora que chegou nessa casa, era justamente a casa que Field estava lembrando da porta. Aquela casa sombria, onde ele começou a conversar com o Utterson e que deu a origem dessa história relatada de um para o outro. O moço entrou e saiu com um cheque de 100 libras, não, porque ele tinha dado 10 libras em ouro e o restante em cheque, que no total eram 100 libras que eles haviam pedido, só que o cheque não estava no nome dele, estava no nome de outra pessoa, o que deixou o Field também confuso, mas deixou pra lá. Tanto que ele tinha falado pro moço que ia fazer protestos, que ia lançar na mídia, nas redes sociais não tinha nessa época, mas em todo qualquer tipo de comunicação, ele ia lançar esse moço e ia acabar com a reputação dele, porque ele era um moço muito conhecido. Então, deu esse dinheiro, eles foram embora. Mas aí, Field estranhou aquela cena do talão de cheque não ser realmente desse moço, então ele falou que era falsificado. Só que esse moço falou assim, eu fico com vocês, porque eram 3 horas da madrugada, eu fico com vocês até o horário do banco abrir e mostro que esse cheque é sim verdadeiro e vocês ficam com o dinheiro. Aí, ok, eles foram pra casa do Field, passaram umas horas lá. Quando o banco abriu, foi esse moço, o Field, lá pra pegar o dinheiro. Antes ele avisou pro banco, falou assim, olha, eu recebi esse cheque, mas eu tenho certeza que é falsificado. E o banco falou, não, esse cheque é verdadeiro, tá tudo certo, toma aqui seu dinheiro. Depois disso, o Utterson e o Richard começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, até que o Utterson perguntou, mas ele tinha mesmo uma chave? Porque se parece mesmo uma chantagem, como é que ele vai ter a chave? Às vezes a chave pode ser de outra pessoa, entendeu? Às vezes ele pode ter entrado e roubado alguém, a gente não sabe. E ele, não, eu tenho certeza que ele entrou com a chave, tudo bem. O Field já não tinha nada que esconder mesmo, já tinha contado toda a história. Ele falou que o moço se chamava White.
Na hora que ele falou que o moço chamava White, o Ultrason pediu pra tentar descrevê-lo, só que não tinha como escrevê-lo. O Richard falou assim, gente, eu não consigo descrever. Era uma pessoa totalmente diferente, ela era uma pessoa fechada. Principalmente quando eu olhei nos olhos dele, eu senti uma coisa ruim, uma coisa sinistra, sabe? Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E o Ultrason já disse assim, mas eu só não te perguntei o nome da outra pessoa porque na verdade eu já sei. E ele disse que, e o Richard falou, não, eu não devia ter sido boca aberta, mas agora que você já tem a informação, você tem que decidir o que fazer com ela, porque agora já não é mais minha responsabilidade. E aí Field falou assim, não, já que deu ruim, é melhor a gente nunca mais voltar a falar nesse assunto. Aí, ok. Depois o Ultrason, ele tava com a cabeça a milhão, pensando nessa pessoa, né? Já que ele sabia o nome da outra pessoa, ele queria saber qual era a ligação com o White. Ele chegou na casa dele, né? Começou a rotina, o que ele sempre fazia. O livro é bem detalhista nesse ponto. Ele fala de tudo, de como ele fazia todos os dias quando entrava em casa, pra almoçar, sentava perto da lareira, via sua coleção, enfim, essas coisas. Até que ele começou a abrir um cofre e tirou uns documentos de lá de dentro e leu Testamento do Dr. Jekyll. Na hora que ele leu, ele se lembrou de um caso onde esse Dr. Jekyll deixava todos os bens, quando morresse ou depois de 3 meses ou mais fora, onde ele deixava tudo para esse White. Só que o White era mais ou menos um amigo do Dr. Jekyll, eles não tinham nenhum parentesco ou algo do tipo. E o Utterson achou isso estranho, porque se era só um amigo, pra que deixar tudo isso? Aí ele falou, putz, é uma chantagem da parte do White pro Dr. Jekyll. Ele precisou fazer umas buscas e tal, chegou na casa de um velho amigo dele, o Dr. Lanyon. Só que esse doutor ele não gostava muito, né? Então ele foi e começou a conversar com ele, perguntou se lembrava alguma coisa do Jekyll, que eles eram da mesma faculdade, afinal, tanto o Dr. Jekyll quanto o Dr. Lanyon, eles são da área da saúde. E ele, não, a última vez que ele veio aqui ele estava meio perturbado, mas nada de estranho, assim, nada além do científico. Do que eu posso te falar? Nada além disso. Ele, não, tudo bem. Aí o Utterson foi pra casa com a cabeça a milhão de novo, mas conseguiu meio que descansar pra pensar nisso melhor no outro dia. Lembrando que o comportamento do Utterson, do advogado, era muito frio. Então, quando ele realmente precisava falar com alguma pessoa, é que ele precisava mesmo. E depois o Mano disse que Jekyll estava com umas perturbações, ele estava meio louco. E ele falou, não, beleza, então não é isso, não tem nada a ver, eu vou descansar. O Dr. Lanyon não me ajudou na parte da investigação. Depois o Utterson ficar atordoado com tanta informação, com tanta coisa que tinha acontecido, ele falou, não, eu preciso ver esse moço pra, sei lá, sentir alguma coisa, ter detalhes sobre ele, eu preciso vê-lo fisicamente, pessoalmente. Aí ele começou a rondar aquela casa misteriosa, já que o tal do White morava lá. Ele começou a rondar, ele ficou no edifício que se localizava na frente da porta, até que um dia o White apareceu e ele foi falar com ele. O livro fala que era um moço de baixa estatura, muito simples, não simples no quesito não ter dinheiro, mas era uma pessoa sem muito o que falar, sabe? Até que o White vira e começa a conversar com o Utterson. O White pergunta, mas como você me conheceu? Ele, ouvi falar de você por causa do Jekyll, do Dr. Jekyll, ele me falava de você. Ele, não, mas ele não tinha nada que falar. E aí ele meio que fala, não, então peraí, se o Jekyll não tinha nada que falar do White, então provavelmente o White não sabia o testamento. Ele não afirmou nada, mas talvez... O próprio texto nos dá a impressão que o Utterson teve quando viu o White. Eu vou ler aqui. White produzia uma impressão de deformidade e, apesar de tudo, não parecia ter nenhum sinal de malformação. Isso já nos lembra o que aconteceu quando o Utterson falou com o Dr. Lanyon sobre o Jekyll, porque ele tinha os mesmos aspectos, ele era meio estranho, tinha os problemas na cabeça, mas nada comprovado cientificamente. Ou seja, eles tinham uma relação, mas ninguém sabia ao certo qual era. E quanto mais o tempo se passava, mais o Utterson ficava com raiva desse White, mesmo que ele não soubesse ao certo, mas o que ele fez com a menina foi muito grave, só que ele não sabia o que esse cara tinha a ver com um amigo dele. Porque por mais que a menina tenha sido terrível, era um amigo dele próximo. Eles fizeram faculdade juntos, ele é amigo de outros doutores, era uma pessoa especial para ele. Senão ele não teria guardado esse testamento no cofre à toa. E o próprio Utterson fala que esse White, ele tinha uma aparência troglodita,
Ou seja, assim como o Jekyll, os dois eram estranhos, não tinham uma definição ao certo. E depois desse encontro do Utterson com o Hyde, o Utterson começou a viajar mais e mais ainda, mais do que ele já tinha viajado sem conhecer o Hyde. Porque agora, como ele conseguia formular uma opinião, juntar todos os fatos, aspectos físicos, personalidade, agora ele começou a criar vários destinos e caminhos diferentes. Aí o advogado pensou, eu estou solucionando um caso onde envolve o Dr. Jekyll e o Hyde. Se eu já falei com o Hyde, o que falta agora? Falar com o Dr. Jekyll. E foi isso que ele fez. Ele foi até a mansão do Jekyll, entrou lá, viu por acaso o Hyde entrando na sala de dissecação e começou a conversar com os empregados, como se fosse fazer um interrogatório. Falou, então, vocês conhecem? Ele frequenta muito a casa. Só que os empregados não conheciam direito o Hyde, nunca tinham visto pessoalmente. E raramente ele entrava naquela casa. E aí que foram surgindo mais dúvidas, porque que o Dr. Jekyll, uma pessoa respeitável por todos, ia deixar toda a sua herança, todos os seus bens materiais para esse tal amigo Hyde, que não tinha nenhum grau de parentesco, não tinha nenhum objetivo com isso. E mesmo que mesmo que o Utterson apareceu na casa do Jekyll, o próprio Jekyll não estava lá. Então ele só aproveitou para falar com os empregados mesmo e foi embora. Depois de 15 dias, Dr. Jekyll fez um jantar, onde ele convidou 5 a 6 amigos que gostavam de tomar vinho com ele, que eram bem parceiros dele. E nesse jantar, conversa vai, conversa vem, as pessoas começaram a se aproximar de Utterson, porque por mais que ele fosse uma pessoa solitária, fosse uma pessoa meio fechada, as pessoas gostavam da companhia dele. De uma maneira sinistra, mas eles gostavam da companhia do Utterson. O Utterson sempre era a última pessoa a sair do lugar, de todas as festas, de todas as confraternizações. Então, depois que todo saiu, o Utterson aproveitou que ficou só ele e o Dr. Jekyll para conversarem sobre o testamento. Ele foi entrando ali devagarzinho no assunto, até que chegou, falou assim, olha, mas por que você deixa tudo isso pra esse tal de Hyde, se vocês não têm nada em comum? Ele, então, eu sei o que eu tô fazendo, eu confio nesse cara, então você não pode falar que eu não posso fazer isso, se eu tô falando que eu devo confiar nesse moço. E para piorar a situação, ele completou dizendo assim, contudo, digo-te com toda sinceridade que o meu interesse por este jovem é enorme, e se eu morrer, Utterson, quero que me prometas que terás paciência com ele e que te encarregarás de fazer valer seus direitos. Pronto, Utterson já não gostava do Hyde e ele tinha que prometer para um dos melhores amigos dele que ia cuidar dele. E eu não sabia ainda a relação do Hyde com o Dr. Jekyll, e ainda prometer isso. Prometeu e prometeu, só que aí não teve mais clima, cada um voltou para sua casa e encerrou o jantar para conversarem sobre o testamento. Ele foi entrando ali devagarzinho no assunto, até que chegou, falou assim, olha, mas por que você deixa tudo isso pra esse tal de Hyde, se vocês não têm nada em comum? Ele, então, eu sei o que eu tô fazendo, eu confio nesse cara, então você não pode falar que eu não posso fazer isso, se eu tô falando que eu devo confiar nesse moço. E para piorar a situação, ele completou dizendo assim, contudo, digo-te com toda sinceridade que o meu interesse por este jovem é enorme, e se eu morrer, Utterson, quero que me prometas que terás paciência com ele e que te encarregarás de fazer valer seus direitos. Pronto, Utterson já não gostava do Hyde e ele tinha que prometer para um dos melhores amigos dele que ia cuidar dele. E eu não sabia ainda a relação do Hyde com o Dr. Jekyll, e ainda prometer isso. Prometeu e prometeu, só que aí não teve mais clima, cada um voltou para sua casa e encerrou o jantar. Oi, gente, o meu nome é Ana Luísa e hoje eu vou apresentar para vocês um resumo do capítulo 4, 5 e 6 do livro O Médico e o Monstro. Vamos começar pelo capítulo 4. Após um ano em Londres, aconteceu um crime de grande impacto. Uma criada, uma empregada que estava sozinha na sua casa, ela subiu para o quarto por volta de 11 horas da noite. Quando ela subiu para o quarto, ela observava pela janela 2 homens. Um deles era um idoso, de cabelos brancos, e um outro que ela nem notou muito, que era um homem baixo. Quando ela estava observando esses 2 homens, ela começou a reparar que um deles era conhecido, o Mr. Hyde. Foi aí que ela começou a notar um comportamento muito estranho nele, e de repente ele começou a golpear, o idoso. A empregada, vendo aquela cena, ela desmaiou e depois ela ligou para a polícia. Aí quando a polícia chegou, o idoso já havia falecido
e o homicida, ele tinha fugido. Foi aí que começaram as buscas por ele. O advogado e o inspetor foram até a casa do homem, onde ele não se encontrava. O próximo capítulo, né, que é a carta de Mr. Hyde. O advogado, o Utterson, ele foi até a casa do Dr. Jekyll. Chegando na casa dele, né, depois que eles entraram e tal, o Dr. Jekyll acompanhou o advogado até o seu laboratório. E nisso, né, o advogado, o Utterson, ele tinha um olhar de estranheza. Quando os dois já estavam no laboratório, eles começam a conversar sobre o caso de homicídio que tinha ocorrido. Nisso, o Dr. Jekyll entrega uma carta a Utterson. Depois disso, ele vai para sua casa e, juntamente com seu secretário, bebem vinho. Não sabendo muito bem o que fazer com a carta, ele pega e entrega para o seu secretário, dar uma analisada, porque ele tinha uma certa experiência nesse assunto. O secretário abre o envelope e vê que tem 2 papéis, e ele analisa esses papéis. Eles têm aspectos bastante semelhantes, mas uma coisa que diferencia um papel do outro é a inclinação da escrita. Depois disso, o secretário devolve a carta para o Utterson e o advogado pede para ele guardar segredo e tal. O advogado, então, guarda a carta no colo. Capítulo 6. Bom, fala praticamente que ninguém tinha falado do assassinato de Carrie para Yard. Só que depois disso, Ed nunca mais foi visto e Lion morre 3 semanas depois. Nisso, o advogado recebe uma carta falando para abrir com 2 envelopes, falando que era para abrir após a morte ou o desaparecimento de Henry. Bom, ele foi super fiel ao pedido, só que quando ele foi pegar a carta, o mordomo não deixou ele entrar na casa. Em um domingo, o advogado e seu amigo Elfie, eles estão caminhando e eles passam na porta de Eld, que eles tinham falado que nunca mais iam falar. Só que aí eles resolvem virar a esquina. Nisso, teve o encontro dos 3, que foi assim bem dramático, que foi o encontro dos 2 amigos com Jelcom, não sei. E aí ele fala que o fim dos 2 está bem próximo. E uma observação que Jelkin também está bem doentio. O mordomo de Dr. Jekyll, que muito desesperado pede para que o advogado acompanhe até a casa de Dr. Jekyll. Quando o Utterson chega na casa, existem vários conflitos entre as criadas, os mordomos, enfim. E aí ele pergunta o que aconteceu, mas ninguém ousa dizer nada. Enfim, ele se dirige ao laboratório de Dr. Jekyll e chegando lá, Dr. Jekyll, ele não aceita vê-lo, ele não quer vê-lo. O advogado fica muito acanhado, né? Então ele pergunta a Poole o que realmente havia se passado durante os dias. E Poole conta que Dr. Jekyll, ele pedia muitos medicamentos, mas eles não tinham esse contato. E há uns 8 dias, mais ou menos, ele supôs que, na verdade, o doutor havia morrido
E o que permanecia dentro do quarto era um suposto assassino. Após ouvir toda a história, Utterson e Polly eles decidem enfrentar a coisa juntos e invadirem o lugar onde ela estava. Após isso, eles descobrem que tudo na verdade não se passa de um grande mistério, e esse mistério será desvendado através de uma carta. Meu nome é Flávia e eu vou contar um pouquinho sobre os capítulos 9 e 10 do livro Magic e o Monstro, que são os 2 últimos capítulos do livro. Bom, o capítulo 9 recebe o nome de O Relato do Dr. Lanyon, e o capítulo é todo narrado pelo Lanyon e se resume basicamente a uma carta que o Dr. Jekyll envia para o Lanyon pedindo ajuda. E aí, no decorrer da carta, ele pede 2 favores ao Lanyon. O primeiro, ele pede para o Lanyon ir até a casa dele, onde o mordomo, que mais a gente descobre também recebeu uma carta com instruções bem claras, vai estar esperando ele junto com o serralheiro. E aí o Dr. Jekyll pede pro Lanyon ir até o escritório dele e pegar uma gaveta, onde na carta ele deixa bem explícito e bem determinado qual gaveta tem que ser. Tem que ser aquela gaveta em específico. E aí ele pede para logo em seguida, logo depois do Lanyon colocar as mãos nessa gaveta, ele pede pro Lanyon levar essa gaveta até uma praça. Na segunda parte da carta, o Dr. Jekyll deixa algumas outras instruções, comenta um pouquinho sobre outros tópicos e já finaliza a carta. E aí começa a parte do capítulo em que a gente tem acesso aos acontecimentos de fato. E aí o principal acontecimento é quando um homem que já havia sido citado na carta, Dr. Jekyll, bate à porta do Dr. Lanyon pedindo a caixa. E aí, seguindo as instruções que foram deixadas na carta, o Lanyon entrega a gaveta para esse homem, que mais a gente descobre ser o Edward Hyde. E aí ele me faz uma mistura com alguns elementos ali da caixa e se transforma no Dr. Jekyll em si. Depois dessa transformação, o Lanyon fica pasmo com o que acabou de acontecer ali na frente dele. E aí ele não dá muito detalhes sobre o que aconteceu depois dessa transformação nesse capítulo, mas ele dedica todo o final a contar como ele ficou pasmo e incrédulo com o que tinha acabado de acontecer. Bom, o 10º e último capítulo do livro recebe o nome de A Confissão de Henry Jekyll, e assim como o capítulo anterior, ele também se resume a mais uma carta que o Dr. Jekyll escreveu, só que dessa vez essa carta foi escrita para o advogado, que era um dos amigos mais próximos, talvez, do Dr. Jekyll. E aí nessa carta, como o próprio título do capítulo diz, a confissão é o Dr. Jekyll contando o porquê das atitudes que ele tomou, quais foram essas atitudes e como tudo se iniciou e como tudo estava terminando, né? E ele conta que, como cientista, enfim, ele conseguiu criar uma mistura que, quando ele ingeria essa mistura, ele se transformava em uma outra pessoa, que ficou conhecida com o nome de Edward Hyde. E aí ele conta na carta que essa outra pessoa, esse outro eu dele, era o oposto de quem de fato era o Dr. Jekyll, porque esse outro eu dele era completamente diferente, tanto fisicamente quanto nas atitudes, e até mesmo na carta ele mesmo diz que esse outro eu dele era o mal em pessoa. E aí ele confessa as atitudes erradas que, como Edward Hyde, ele tomou, ele praticou, e conta os erros, os altos e baixos que toda aquela situação trouxe para a vida dele. Ele conta que ele, em um momento, estava se sentindo o máximo porque ele conseguia
se tornar o Dr. Jekyll, mas aí quando ele queria, ele só tomava uma poçãozinha ali, uma mistura, e se transformava em uma outra pessoa que era totalmente livre e que praticava as coisas assim, sabe, sem pensar nas consequências. E aí quando ele não queria, ele já tomava aquela mistura e já voltava a ser o Dr. Jekyll de sempre. Mas aí, o ponto mais baixo, talvez, de toda essa história é quando ele começa a se transformar automaticamente sem precisar tomar a poção, e isso acaba tomando proporções maiores, acaba fugindo do controle dele, até chegar em uma fase em que ele só consegue controlar as transformações à base das drogas. E drogas a que eu me refiro são as misturas, né? E também chegou a fase em que os ingredientes necessários para fazer aquela mistura acabaram. E aí ele vai atrás de um determinado elemento, mas ele descobre que o elemento que ele usou para fazer aquela mistura era aquele elemento, só que ele estava modificado, então foi talvez tenha sido aquela modificação que fez todo o experimento dar certo e resultar nas transformações. Enfim, ele conta tudo, absolutamente tudo o que aconteceu. E a parte mais impactante dessa carta talvez seja logo no final, quando ele conta, como eu já disse anteriormente, que ele tá na fase em que ele não consegue mais se controlar, nem mais a base de drogas, e aí, tipo, tá tudo acabado. E aí, nessa carta que ele destina ao advogado, como eu já disse, ele conta que a partir daquele momento, o Dr. Henry Jekyll tá chegando no fim, vai deixar de existir, porque ele não vai mais conseguir controlar as transformações e vai assumir para sempre a personalidade, a pessoa de Edward Hart. Bom, o que a gente pode tirar de lição do livro? Do meu ponto de vista, eu acho que o Dr. Jekyll, ele representa cada um de nós e os outros eus que cada um tem dentro de si. E eu acho que cada um, assim como o Dr. Jekyll, todo mundo tem dentro de si esse lado talvez mais certinho e o outro lado que talvez não seja tão bom. E aí esse medo talvez e ao medo, a insegurança e a dúvida de quem ser. E eu acho que o Dr. Jekyll, ele representa muito essa parte de não saber ao certo quem ser e se perder dentro da própria essência, que é dividida entre uma pessoa que é muito boa e uma pessoa que respira mal, inspira e respira o mal, e tem reflexo desses pensamentos ruins nas atitudes. E, enfim, é isso. É um livro bem antigo, não é um livro recente, mas eu acho que o que vale é o fato de todos esses ensinamentos, de toda essa situação que o livro traz, dá para ser aplicada nos dias de hoje, e eu acho que esse é o ponto mais bacana do livro, que é como a gente costuma dizer, é um livro atemporal e que provavelmente vai continuar assim por muitos e muitos anos.